Olá, boa noite. Hoje, 11 de dezembro de 2013, né, ocorreu esse incidente no Rio de Janeiro. Né, o Rio de Janeiro encontra-se em estado de calamidade pública. Né, isso impediu a apresentação da turma de BSI sobre o quarto relatório, né, a disciplina de IHC, Interação Humano-Computador, aula ministrada pela professora Simone. Impediu, né, de todos os alunos realizar a apresentação. E com isso foi liberado, né, a entrega do trabalho por e-mail e depois enviar a cópia na secretaria. E junto com isso eu decidi enviar o vídeo como se fosse uma simulação da nossa apresentação, né, do nosso quarto relatório sobre análise do site Deezer, segundo a taxonomia de usabilidade. É um trabalho desenvolvido pelos alunos Alexandre José Silva de Sá e Rogério Marcos Freire da Silva, né, nesse semestre 2013.2. Então, nosso trabalho, né, se dividiu em várias partes. Na introdução, as rotinas de teste, o mapeamento dos perfis dos usuários, os resultados esperados com esses testes, os resultados obtidos, né, os esperados e os obtidos, através de 3 testes super simples, os erros que nós encontramos, a conclusão, a biografia, e nesse mesmo relatório também anexamos 6 termos de consentimento de todos os usuários que realizaram o teste com a gente. Né? Eu vou continuar falando sobre a introdução. Durante os três relatórios anteriores, foram abordados a análise de requisitos não funcionais de usabilidade do site Deezer, e além de realizar um teste da interface do site de modo a reafirmar os erros que nós encontramos nos outros relatórios e descobrir outros não percebidos durante a nossa análise. Toda a análise descrita nos 3 primeiros relatórios tratou-se de método de inspeção, onde a interface do site foi investigada segundo a taxonomia de usabilidade, sem a participação de nenhum usuário. Neste relatório foi elaborado uma rotina de teste, que foram executados por 6 usuários, e com isso nós analisamos os resultados obtidos por cada um. Todos os usuários foram voluntários, que através da assinatura do termo de consentimento permitiu a divulgação das informações que vão ser reveladas, e seguindo a literatura especializada que é usada em congressos e eventos científicos, uma vez que seja preservada a identidade, tanto orientada pela professora, e tanto nesse relatório nós usamos esse documento para, enfim, utilizar de modo correto, vamos dizer assim. Mais o que? 5 usuários foram solicitados pela professora, né? Que na realidade é um número considerável para realizar um teste e verificar se realmente erros não percebidos pelos outros testes poderiam ser investigados, sendo que nós utilizamos 6, né? Porque segundo lá, o estudo do Jacob Nielsen, eu realmente não sei pronunciar o nome, dedicação dos 85% dos problemas da interface foram descobertos. Então a gente colocou mais um para dar um plus, vamos dizer assim. Nossa rotina de testes. Como disse anteriormente, nós fizemos uma rotina de 3 testes, e a primeira foi criar uma conta no site, né? A segunda é reproduzir alguma música que, enfim, estivesse acessível no site, né, em várias sessões diferentes, e efetuar o logout da conta. Enfim, são 3 testes super simples, que poderiam apontar os erros encontrados e descritos nos relatórios anteriores, e em todos os testes foram analisados todos o caminho executado pelos usuários, para, enfim, alcançar o objetivo, que é executar uma música, né, facilmente, além de ser verificado a dificuldade de cada usuário. Né?
Deixa eu só mostrar aqui o perfil dos usuários para eu continuar, depois eu vou retornar ao slide anterior. O mapeamento do perfil dos usuários, nós criamos uma tabela, né, que atribuímos por idade, sexo, conhecimento em informática e grau de escolaridade. Né? Como disse anteriormente, são 6 usuários. O usuário 1 é do sexo feminino, tem 80 anos, é minha avó, como eu disse nos outros... citei ela várias vezes em todos os relatórios, né? Porque foi a partir dela que veio a iniciativa de estudar esse site. Por ela usa e ser uma pessoa, por exemplo, considerada idosa, e usa super bem. Inclusive, ela encontrou alguns erros que eu vou falar daqui a pouco. E conhecimento de informática é super básico e o grau de escolaridade é fundamental. O usuário 2 tem 39 anos, do sexo feminino, conhecimento de informática avançado, grau de escolaridade tem ensino superior. O usuário 3 tem 62 anos, eu sou, do sexo masculino, intermediário, conhecimento de informática e seu grau de escolaridade é médio. O usuário 4, 27 anos, sexo masculino, conhecimento em informática avançado e o grau de escolaridade superior. O usuário 5, 14 anos, um jovem de 14 anos, uma de sexo masculino também, conhecimento de informática básico e grau de escolaridade médio. O usuário 6, 28 anos, sexo feminino, conhecimento em informática avançado e grau de escolaridade médio. O objetivo de cada teste foi pensado em o que foi esperado, né? O resultado que a gente esperava. O objetivo de cada teste foi pensado para indicar pelo menos um erro, né, que a gente já tinha relatado nos outros relatórios. Né? Em cada teste foram analisadas tais ocorrências. A falta de instrução, eu estou voltando ao slide anterior, foi o teste 1, a falta de instruções sobre a senha, né, que eram orientações adequadas para a entrada correta de dados, e os problemas para o entendimento devido à variação do idioma e mecanismo de busca. Eu vou tratar isso daqui a pouco com vocês. O teste 2 era a facilidade, né, do uso de intuitividade da interface, além de verificar se as cores associadas às funções diferentes atrapalhavam no processo, ou seja, o uso inadequado de combinações de cores. E o teste 3 era a intuitividade da interface, se um ícone, né, para mostrar e ocultar a barra lateral atrapalha na hora de efetuar o logoff. Seria aquele uso de metáforas, né? Utilizar alguma legenda, algum ícone para representar uma funcionalidade. No teste 1, deixa eu voltar aqui só um minuto. No teste 1, como eu disse, a gente foi baseado na orientação adequada à entrada correta de dados, né? E o usuário 1, né, aquela de 80 anos, apresentou dificuldade para o entendimento quando o que era pedido estava em inglês. Porém, o site automaticamente identifica o idioma e exibe as opções em português, o que não ocorreu no momento dos testes. Provavelmente poderia ser algum bug da versão. Onde foi necessário o auxílio do avaliador. Eu tive que auxiliá-la porque o que acontece? Quando a gente entra no site, normalmente, ele identifica qual o domínio que você pertence, né, onde ele pega o IP, ele identifica a região que você está e ele manda para o domínio correto. Ou seja, se você está com IP brasileiro, ele manda para o domínio Brasil. Se tivesse com IP estrangeiro, ele iria mandar para o domínio referente àquele IP. Sendo que nessa versão, quando a gente realizou o teste na data, que as datas também estão no relatório no termo de consentimento, no dia que realizou o teste, o site ele não fez essa alteração de legenda, de idioma. Então, na verdade, o site entrava em inglês. Então, a usuária teve dificuldade, porque ela não estava habituada com isso. Primeiro, porque ela já conhecia o site, e segundo, porque, enfim, uma senhora de 80 anos não vai saber inglês, vamos dizer assim, né? Não que ela não saiba, tá? Mas enfim, é limitado, né? Então, após essa intervenção que eu ajudei a ela, após essa intervenção o usuário não mostrou qualquer outra dificuldade. O mesmo ocorreu também no teste realizado pelo usuário 3.
O usuário 3, deixa eu voltar aqui, era o senhor de 62 anos. Né? O usuário 5 se sentiu confuso no primeiro momento perante as opções disponíveis para as conexões de Facebook ou Google. E, mais uma vez, a alternância de idiomas colaborou para a dificuldade de realização do teste pelo usuário. Ou seja, além da dificuldade identificada pelo outro usuário, né, que era o idioma, está em inglês, também ele ficou meio confuso porque tem outras formas de você fazer o logon, né, além do cadastro, do próprio cadastro. Você poderia se conectar através de contas de outros serviços, como o Facebook e do Google. Enfim, é uma facilidade para alguns, mas de repente para um usuário para um usuário básico, de repente não entende esse tipo de integração. Eu não considero erro, mas no nosso relatório, né, como está abrangendo todo esse contexto, eu coloquei como um erro, porque na realidade dificultou, né, vamos dizer assim, a primeira entrada do usuário. Os usuários 2, 3, 4 e 5 não encontraram nenhuma dificuldade para a criação da conta, porém o usuário 3 observou também sobre os idiomas, mais um que se comentou sobre os idiomas, mas nos testes iniciais anteriores isso não ocorria. Como citado anteriormente, pode ter sido um bug da versão. Teste 2. Era abordando sobre os comportamentos inesperados. O usuário 1 sentiu dificuldades, de novo ela, o usuário 1 sentiu dificuldades em reconhecer as músicas nas sessões, uma vez que não se interessa por nomes de música, principalmente das estrangeiras, o que é a maioria das músicas em destaque devido ao alto índice de execução. Porém, a mesma executou a faixa, escolheu uma faixa aleatoriamente e reproduziu com sucesso, não houve problema nenhum. Contudo, pelo fato de ter cumprido o teste 2, somente utilizando a versão drag and drop, o usuário apontou para uma nova observação. Não podemos afirmar que é erro de consistência, de comportamento inesperado, pois trata-se de uma funcionalidade que torna possível reproduzir a música clicando no botão Porcar Música, que está identificado aí no nosso slide, né? Na figura 2, que aparece quando posicionamos no cursor sobre a música. Ou seja, na seção lá, quando você escolhe, né, um álbum ou alguma música, e ainda mais nessa parte dos mais ouvidos, né, que são as músicas que têm mais índice de reprodução e ficam lá em destaque, né, que geralmente são as internacionais, o destaque, né, é por uma única forma de ser colocado uma música para executar, ou seja, você tem que selecionar a música e ainda mais clicar mais uma vez no tocar música. Isso se ela fizer naquela seção de drag and drop. Se ela escolher a música, apertar no player, que já mostramos diversas vezes nos outros relatórios, iria aparecer normalmente. Iria reproduzir normalmente. Os usuários 2, 3 e 4 não apresentaram nenhuma dificuldade, sendo capazes de colocar a música para tocar por meio das suas opções drag and drop e na opção reproduzir agora, como mostrado várias vezes durante todos os relatórios apresentados. O que colaborou para a descoberta de mais um erro de consistência, que seria o uso de diversos nomes para um mesmo assunto. Ou seja, nós temos duas coisas fazendo a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Dois nomes, perdão. Um está escrito tocar música e o outro reproduzir agora. Ou seja, os dois têm o intuito de reproduzir o conteúdo. Ou seja, a mesma coisa. O teste 3. Deixa eu botar com o teste 3. Teste 3. O usuário 1 e 3 demoraram para localizar a opção sair. Os usuários 2, 3, 5 e 6 localizaram sem problemas a opção sair. Sendo que o usuário 5 ele havia tentado anteriormente, de imediato o ícone para mostrar e ocultar a barra lateral aconteceu, ou seja, essa barra sumiu e voltou, porque ele apertou um outro botão e não sabia dizer o motivo, mas na realidade era isso, ele apertou um botão que ocultava a barra de opções.
Enfim, ele não sabia dizer o que era, mas na realidade era isso. Mas depois ele encontrou o botão sair e saiu normalmente. Esse usuário também, o usuário 4, ele citou que a posição desse ícone, né, de sair encontra-se no mesmo lugar da maioria dos sites que requer algum tipo de login. Ou seja, por isso que ele já foi exatamente lá. Eu imaginei que com isso, o que ele quis dizer é que todos os sites que requerem algum tipo de login provavelmente estão usando algum ícone de saída do sistema na parte lateral inferior direita, né? E um resumo dos erros que foram encontrados, né? Ao todo foram observados 6 requisitos com erros. O 4 que já foram relatados pelo grupo anteriormente, nos outros relatórios, e mais 2 novos. Dos 4 já relatados, um não foi observado no teste pelos usuários, o que totaliza 5 erros no teste, ou seja, 83,3% dos erros totais, né? Os erros encontram listados nessa tabela, onde pode ser feita uma comparação entre os erros encontrados pelo usuário através dos testes do grupo, né, que nós fizemos anteriormente, durante a análise do site. Os erros relacionados à rotina de testes e suas respectivas ocorrências nos testes realizados pelos usuários e o grupo durante a análise do site Deezer. Ou seja, o usuário, aqui estão todos os requisitos com erro, né? Que é a orientação adequada para a entrada correta de dados, mecanismo de ajuda, uso adequado de combinações de cores, uso de diversos nomes para o mesmo assunto, comportamento inesperado, uso de metáforas. O usuário 1, né? Encontrou o erro, deparou com o erro mecanismo de ajuda, uso inadequado de combinação de cores e comportamentos inesperados. O usuário 2 encontrou só teve um problema somente uma vez, com o uso de diversos nomes para o mesmo assunto. Na verdade, isso não é um erro, é somente uma observação. Na verdade, ele mesmo citou, aqui está com o nome X e aqui está com o nome Y, e os dois fazem a mesma coisa. E realmente. O usuário 3 teve um total de 3 erros também, identificou 3, não vou dizer erro porque na verdade eu não considero tudo erro, tá? Mas algumas são erros e algumas são somente, enfim, não está adequado ao nosso estudo, vamos dizer assim. Encontrou mecanismos de ajuda, uso de diversos nomes para o mesmo assunto e uso de metáforas. O usuário 4 encontrou somente uma observação, uso de diversos nomes para o mesmo assunto. O usuário 5 também encontrou somente um, mas nesse caso foi para mecanismo de ajuda. O usuário 6 também encontrou somente um, que foi também no mecanismo de ajuda. Então, no total, nós tivemos quatro observações, e esses 4 foram orientações adequadas para a entrada correta de dados, ou seja, naquela tela de cadastro lá para fazer uma nova conta, o mecanismo de ajuda para criar a conta, né, o uso adequado de combinação de cores e sobre o uso de metáforas. Bem, e com isso a nossa conclusão, né? Os testes de interface ajudaram a confirmar os erros que nós encontramos durante os outros estudos, que nós relatamos nos outros relatórios, confirmou os erros que nós observamos durante a análise do nosso site, e com a ajuda dos usuários nós encontramos mais 2 outros novos. E coincidentemente ou não, os usuários que reconheceram os problemas foram os de maior idade. Ou seja, foi a senhora de 80 anos e o senhor de 83 anos, se não me engano. Isso. A biografia, né, é o próprio site Deezer, né, para realizar os testes. A versão durante os testes de acesso foi durante o dia 3 de dezembro de 2013 até dia 8 de dezembro de 2013. E também usamos como recurso o livro da professora Simone, né? O E-Usabilidade. E com isso nós concluímos nossa apresentação, mesmo que virtual, né? devido a esse problema que ocorreu aí no Rio de Janeiro. Mas esperamos que isso sirva como uma apresentação, como se fosse exatamente a nossa simulação, né? Como se fosse presencial, que era exatamente isso que nós iríamos apresentar.
O que eu não vou poder mostrar para vocês são exatamente os 6 termos de consentimento. Mas, professora Simone, juntamente com o relatório que eu vou entregar, em anexo irão os 6 termos. Tá ok? Então, espero ter atendido a expectativa da matéria, dessa disciplina, que eu gostei bastante de cursar durante esse semestre. E até a próxima. Uma boa noite a todos. Boa sorte. Até mais.